Existe uma verdade que poucas pessoas realmente entendem, mas que pode mudar completamente a sua vida. Você não vive a realidade que existe. Você vive a realidade que a sua mente cria. Pare por um momento, respire fundo e pense. Você está vivendo a vida que deseja ou a vida que simplesmente aceitou? Tudo começa dentro de você. Antes de qualquer mudança acontecer no mundo externo, ela precisa acontecer no seu interior. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo às circunstâncias, sem perceber que, na verdade, são elas mesmas que estão criando essas circunstâncias através dos seus pensamentos diários. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar em limites. Disseram o que era difícil, o que era impossível, o que não era para você. E sem perceber, você começou a repetir essas ideias na sua própria mente, transformando opiniões externas em verdades internas. Só que existe algo poderoso que você precisa entender. A sua mente não distingue claramente o que é real do que é imaginado. Ela simplesmente responde ao que você pensa com frequência. Ou seja, todos os dias você está programando o seu cérebro e, consequentemente, o seu futuro. Se você acorda todos os dias esperando problemas, focando no medo, na insegurança e na dúvida, sua mente começa a procurar evidências para confirmar isso. E quanto mais você confirma, mais aquilo se fortalece. Agora imagine o contrário. Imagine começar o dia acreditando que algo bom vai acontecer, que oportunidades vão surgir, que você é capaz de vencer. Aos poucos, seu foco muda, sua energia muda, suas atitudes mudam e, inevitavelmente, a sua realidade começa a acompanhar essa mudança. Tudo o que existe hoje no mundo físico começou como um pensamento. Antes de qualquer criação existir, alguém imaginou, acreditou e agiu. Então, por que você ainda duvida do seu próprio poder? O problema não é a falta de capacidade, é a presença de crenças limitantes. São aquelas vozes internas que dizem que você não consegue, que não é suficiente, que não é o seu momento. Mas essas vozes não são suas. Elas são ecos do passado, de experiências, de medos, de pessoas que também tinham limitações. O medo não é real no sentido físico, ele é um estado mental. E se é um estado mental, ele pode ser transformado. Você pode escolher novos pensamentos. Você pode decidir alimentar ideias diferentes. Mas isso exige consciência. Exige que você observe o que está consumindo todos os dias. O que você escuta, o que você acredita, o que você repete para si mesmo. Porque repetição cria padrão, e padrão cria realidade. Se você quer mudar sua vida, precisa começar mudando o conteúdo da sua mente. Substitua pensamentos negativos por afirmações positivas. Em vez de dizer eu não consigo, comece a dizer eu estou aprendendo. Em vez de focar no problema, comece a buscar soluções. No início pode parecer estranho, pode parecer artificial, mas com o tempo isso se torna natural. E quando se torna natural, se torna poderoso. Agora feche os olhos por um instante e imagine a vida que você realmente deseja. Imagine com detalhes onde você está, o que você está fazendo, como você se sente. Sinta essa emoção como se já fosse real, porque de certa forma ela já existe dentro de você. Esse é o primeiro passo da criação. Tudo começa na mente antes de se manifestar no mundo. Mas existe algo importante. Pensar não é suficiente. Você precisa agir. Pensamento sem ação é apenas sonho. Ação sem direção é esforço desperdiçado. Mas quando você combina pensamento alinhado com ação consistente, você cria algo extremamente poderoso. Você entra em movimento, e o movimento gera resultado. Ao longo desse caminho, você vai enfrentar dificuldades. Vai ter dias em que vai duvidar de si mesmo. Vai sentir vontade de desistir. Isso é normal. O que diferencia quem alcança resultados de quem fica no mesmo lugar não é o talento. É a persistência. Continuar mesmo quando é difícil, mesmo quando não há garantia, mesmo quando ninguém está vendo. Persistir até que a sua nova mentalidade se torne parte de quem você é. E é aqui que entra algo fundamental: identidade. Você precisa parar de focar apenas no que quer ter e começar a focar em quem precisa se tornar. Porque não é sobre conquistar algo externo, é sobre se transformar internamente. Quando você muda sua identidade, suas ações mudam automaticamente. E quando suas ações mudam, sua vida inteira muda junto. Você não é vítima das circunstâncias. Você não está preso ao seu passado.
Você não está limitado ao que já viveu. Você é o criador da sua realidade. Cada pensamento, cada escolha, cada atitude está moldando o seu destino neste exato momento. E isso pode parecer assustador, mas também é libertador, porque significa que você tem poder. A sua vida não muda quando o mundo muda. A sua vida muda quando você muda. E tudo começa com um pensamento. Um único pensamento pode iniciar uma transformação inteira. Então, a partir de hoje, observe o que você pensa. Questione o que você acredita. Escolha conscientemente aquilo que você quer construir dentro da sua mente. Porque no final das contas, você não recebe aquilo que deseja. Você recebe aquilo que acredita ser possível. Então, acredite maior, pense melhor, haja com coragem e construa todos os dias a realidade que você realmente merece viver. E quando você começa a entender isso de verdade, algo muda dentro de você. Não é mais só motivação momentânea, é consciência. Você começa a perceber seus pensamentos enquanto eles acontecem. Começa a se questionar no meio de um pensamento negativo. Começa a interromper padrões antigos que antes passavam despercebidos. E é aí que o jogo vira, porque a maioria das pessoas vive no automático. Acorda, reclama, repete os mesmos hábitos, alimenta as mesmas crenças e espera resultados diferentes. Mas você não é mais essa pessoa. A partir do momento em que você desperta para o poder da sua mente, você não consegue mais ignorar isso. Agora você entende que cada pensamento é uma semente, e toda semente, quando cultivada, cresce. Então a pergunta é: que tipo de sementes você tem plantado dentro de si? Talvez até hoje você tenha plantado dúvida, medo, insegurança, e tudo bem. Não se culpe por isso. Você fez o melhor que podia com a consciência que tinha, mas agora você sabe mais. E quando você sabe mais, você pode fazer diferente. A mudança não acontece do dia para a noite. Ela acontece todos os dias, nas pequenas decisões. No momento em que você escolhe pensar diferente. No momento em que você decide não desistir. No momento em que você age, mesmo com medo. Porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar dele. E quanto mais você age, mais você prova para si mesmo que é capaz. E quanto mais você prova, mais sua confiança cresce. E quando sua confiança cresce, sua realidade começa a acompanhar. Existe uma conexão direta entre aquilo que você acredita e aquilo que você vive. Se no fundo você acredita que não merece, que não consegue, que não é suficiente, você vai inconscientemente sabotar suas próprias oportunidades. Mas quando você começa a fortalecer sua mente, quando começa a acreditar de verdade que pode, que merece, que é capaz, você passa a agir de forma diferente. E essa diferença muda tudo. Você começa a falar diferente. Você começa a se posicionar diferente. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. E as pessoas percebem isso. As circunstâncias respondem a isso. A vida responde a isso. Mas existe um ponto importante que muita gente ignora: consistência. Não adianta pensar positivo um dia e no outro voltar para o mesmo padrão antigo. Não adianta se motivar agora e esquecer tudo amanhã. Transformação real exige repetição. É como treinar um músculo. No começo é difícil, parece que não está funcionando. Mas se você continua dia após dia, algo começa a mudar. E quando você percebe, você já não é mais a mesma pessoa. A sua mente se torna mais forte. Seus pensamentos se tornam mais claros. Sua visão se torna mais ampla. E aquilo que antes parecia impossível começa a parecer inevitável, porque você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Agora deixa eu te falar algo muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Você não precisa se sentir pronto. Você não precisa esperar o momento perfeito. Você só precisa decidir. Decidir que não aceita mais viver limitado. Decidir que vai assumir o controle da sua mente. Decidir que vai construir uma nova realidade, custe o que custar. Porque no momento em que você decide de verdade, algo se alinha dentro de você. Sua energia muda, seu foco muda, sua direção muda. E mesmo que o caminho ainda não esteja claro, você começa a andar. E quem anda, chega. Talvez demore. Talvez seja difícil. Talvez você caia algumas vezes. Mas se você continuar, você chega. E quando você chegar, vai olhar para trás e perceber que tudo começou com algo simples. Um pensamento. Um novo pensamento. Então, a partir de agora,
Escolha com consciência. Proteja sua mente, como se fosse o seu bem mais precioso, porque ela é. Alimente pensamentos que te fortalecem. Afaste aquilo que te enfraquece. Cerque-se de ideias, pessoas e conteúdos que elevam você. E, acima de tudo, acredite. Acredite mesmo quando for difícil. Acredite mesmo quando ninguém mais acreditar. Acredite mesmo quando os resultados ainda não aparecerem. Porque antes de qualquer coisa se tornar realidade, ela precisa ser sustentada pela fé. E fé não é apenas acreditar sem ver. É continuar mesmo sem provas. É confiar no processo. E se você continuar, se você realmente aplicar tudo isso, não tem como sua vida continuar a mesma, porque você não será mais o mesmo. E no final, é isso que muda tudo. Não é o mundo lá fora, é o mundo dentro de você. E agora, antes de você sair desse vídeo, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita com sinceridade. Quem você decide ser a partir de hoje? Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Porque a sua nova vida não começa quando tudo estiver perfeito. Ela começa no momento em que você toma uma decisão firme dentro de você. A decisão de pensar diferente. A decisão de agir diferente. A decisão de não voltar mais para a versão antiga de si mesmo. Lembre-se disso. Todos os dias você está criando a sua realidade, querendo ou não. Então, por que não criar algo extraordinário? A partir de agora, vigie seus pensamentos. Alimente sua mente com aquilo que te fortalece. E haja como a pessoa que você deseja se tornar. Porque essa pessoa já existe dentro de você. Só precisa ser ativada. E quando você fizer isso, quando você alinhar sua mente, suas ações e sua fé, não vai ser questão de si, sua vida vai mudar. Vai ser apenas questão de tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu decido mudar minha realidade hoje. E salva esse vídeo para assistir sempre que sua mente tentar te sabotar. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de motivação. A gente fala de transformação de verdade. E nunca esqueça, você não é o resultado do seu passado. Você é o criador do seu futuro. Nos vemos no próximo vídeo.